Então agora a gente vai para a aula de estatística descritiva com figuras. Eu recomendo, e gráficos. Eu recomendo você fazer a primeira, fazer as outras aulas do curso e também a primeira parte, que é de estatística descritiva, sem as figuras. Essa aula faz parte do curso Ninja de Estatística Aplicada com R para Ciências da Saúde. Meu nome é Henrique e vamos lá. Antes de começar, você tem acesso na descrição do vídeo aí ao banco de dados e a descrição das variáveis do banco. Só fazer o download aí, que a gente vai até utilizar como exemplo. Se você quiser ficar trabalhando aí durante a aula, abrir o R e ficar brincando, você fique livre para acompanhar desse jeito. Para você carregar o banco, você pode usar essa função aí, eu crio o objeto dados, que eu vou usar nas funções para frente, é a função read CSV, e coloca esse critério aí. Se você rodar essa linha, ele vai pedir para você escolher um arquivo, você escolhe o arquivo que você fez o download. Aqui a gente vai trabalhar com o pacote Lattice e é isso, e o básico do R. Eu vou para passar a primeira parte, que são introduções aos gráficos no R. Falar sobre histogramas, os gráficos de dispersão, gráficos de barra e boxplot, ou de bigodes e caixa. Esse aqui é uma fonte de inspiração antes da gente começar a aula. Esse foi um gráfico criado no R sobre os vínculos de rede social de uma pessoa. Essa imagem é maravilhosa, esse gráfico é maravilhoso, e o autor tem aqui a explicação no link de como que ele fez isso, e ele diz que fez em 150 linhas de código somente. Uma breve introdução é que existem 3 pacotes principais para fazer gráficos. O Base, que é o básico, já vem junto. O Lattice, que é feito para você comparar múltiplas variáveis, para facilitar a sua vida. E o ggplot2. O ggplot2 é um dos pacotes mais populares no R. E ele tem produzido e produz já, por definição, gráficos muito bons. Eu vou trabalhar aqui na primeira parte com RBase e com Lattice. E eles seguem lógicas diferentes, então sai de baixo. A gente vai ter alguma certa dificuldade para poder aprender um pouco da lógica entre eles, principalmente o ggplot2 para o Base e o Lattice, que tem diferença. Mas no entanto existem alguns parâmetros de customização em comum desses pacotes. O Base ele é mais simples e mais fácil de usar, e ele é bom para visualização e cruzamento de poucas variáveis. Então, se você está explorando inicialmente seus dados, você pode usar o Base facilmente. Não para publicação, você precisa editar algumas coisas nele. O Lattice ele é feito para explorar relações mais complexas dos dados. Então, se você quer explorar um conjunto de relacionamento, ou tentar detectar explorar os seus dados de forma multivariada, o Lattice é um bom caminho. Então no Base, para você fazer um histograma, por exemplo, você saber se você tem que tipo de distribuição os seus dados segue, você simplesmente utiliza a função ist, dados, usa o cifrão e a variável de interesse. Aqui no caso é a idade do banco da escala de autoestima de Rosenberg, que está aí na descrição. Os gráficos de dispersão, ou scatterplot, você pode plotar facilmente. Não é somente scatterplot, com essa função plot, ela é bem genérica, dá para fazer muita coisa com ela. Mas você coloca você declara na primeira parte o número do eixo X, e depois na segunda parte os do eixo Y. Os gráficos de barra eles exigem que você crie um objeto utilizando a função table, que aí no caso é a distribuição por gênero. Esse é o gráfico que o R dá da forma mais simples, tem como melhorar muito esses gráficos. Você utiliza a função barplot desse esquema que está descrito aí. O boxplot é um gráfico bastante interessante para você explorar seus dados e comparar o resultado de variáveis contínuas ou discretas com fatores ou variáveis nominais. Só fazer uma pequena descrição aqui. No boxplot a gente tem
essa linha no meio aqui, que é a mediana. Essa linha que está sinalizada com essa estrela estranha aqui no meio. Eu acabei de descobrir isso, foi o recurso que eu tenho para chamar a atenção. Acho que eu consigo com isso, né? Aqui em cima e embaixo a gente tem os quartis, o primeiro e terceiro quartil. Se você não está familiarizado com esse tema, a gente falou isso na aula anterior, com estatística descritiva sem figuras. Aqui uma distância 1,5 a distância interquartílica. E aqui são os valores extremos ou dados atípicos. O boxplot é bom para você detectar erros de preenchimento, alguma coisa assim. Esse caso aqui pode ser um super-homem ou pode ser também o Mickey Mouse do Afeganistão que preencheu o seu questionário. O Lattice ele tem um pouco ele é feito de uma forma um pouco diferenciada da parte do gráfico simples do R, e ele tem mais ou menos o formato típico assim, você entra com a função, uma fórmula, e depois com data, que é para você chamar o banco de dados. A fórmula especifica o valor e os fatores para visualização. Aqui eu tenho exemplos. Por exemplo, se você quer especificar uma variável contínua, idade, por gênero, que é um fator, você utiliza o til, o x por a. Então a gente vai ter a idade por gênero. Se eu fosse rodar um histograma, quando eu utilizo essa função, ele já me retorna dois gráficos, o histograma de idade para cada gênero. Se você quiser também evoluir um pouco, você pode utilizar, por exemplo, comparar duas variáveis numéricas, por exemplo, x e y, então x por y, e também por dois fatores combinados. Então aqui, por exemplo, gênero e religião, se a pessoa pratica alguma religião. Então a gente teria aqui 4 diagramas de dispersão para as mulheres que praticam, as mulheres que não praticam, os homens que praticam, os homens que não praticam religião. Aqui é um exemplo de como você fazer para o histograma. Você entra com a função histograma, o til V3, que é o nome da variável, a idade do banco, por o V6, que é a variável gênero. Então utiliza o data igual a dados para gerar esse gráfico de comparação. Os gráficos de dispersão, a função chama xyplot, que você pode pedir aqui a idade por soma da escala e por se pratica religião ou não. Então esses já são exemplos de como você aplicar as fórmulas do Lattice. Aqui são os gráficos de barra, em que a gente tem aqui a idade por ensino e dividido ainda por grupos entre homens e mulheres, por gênero. E aqui o boxplot também separado por religião e a soma da escala por religião e por gênero, sexo. Agora eu vou falar um pouco das funções que você pode customizar os gráficos. A primeira aqui eu estou pedindo um histograma normal, que eu já apresentei anteriormente, e a gente vai inserir um título. Para inserir o título, você só coloca essa função main aqui, igual a, entre aspas, o título. Isso aqui é um character. Se você quiser colocar rótulos nos eixos, os rótulos estão aqui, porque por definição o R vem em inglês, aqui e aqui. Você só precisa incluir esse parâmetro xlab e ylab. Então a gente já tem um histograma com título e com os rótulos aqui, aqui e aqui. Se você quiser colocar limites no gráfico, você também pode fazer isso para o gráfico ficar melhor encaixado. Então aqui a gente tem um histograma limitado e para isso você coloca o parâmetro xlim e ylim, e
E para isso você tem que delimitar através de um vetor o valor mínimo e máximo. Então está aqui do x 0 até 80 e de 0 até 40. Se você quiser especificar cores nos gráficos, existem várias formas de especificar. Você pode utilizar hexadecimal, um nome padrão de cor, e eu recomendo que você entre num guia, que tem um link aqui, para poder escolher melhor a cor. Eu não vou trabalhar aqui, porque se tem um conjunto, você vai lá e escolhe. Aqui é só um exemplo, que eu troquei a cor do gráfico, eu fiz um histograma, um boxplot e um scatterplot aqui só para mostrar. Então trocando a cor, mas existem diversos parâmetros que você pode alterar. E aqui as referências, você tem dicas de gráfico, dos parâmetros do gráfico, como por exemplo cor, tipo de linha, densidade, um monte de coisa, eu acho que recomendo, isso é uma só aula introdutória. E uma galeria também de gráficos em R, pronto. Então eles já disponibilizam um gráfico, às vezes é o do seu interesse, você simplesmente customiza com seus dados, e troca, traduz às vezes para português, e seu gráfico está pronto. A ideia do R é você aproveitar o código de outras pessoas para agilizar suas análises. Então é isso, muito obrigado e até a próxima semana.